Fala galera, começando mais uma temporada aqui do Delta Cast, o seu podcast policial. Estamos na segunda temporada, vamos dar continuidade aqui aos nossos episódios, casos de investigações aí bem interessantes com os nossos convidados, policiais, promotores, juízes, advogados, enfim. Vai ser uma temporada muito bacana e eu tô aqui com meu amigo, host do programa, que é o Daniel. Fala aí, Daniel. Fala galera! Primeira temporada foi um sucesso. Em primeiro lugar, queria agradecer todo mundo, todos vocês que mandam mensagem no Instagram, que me encontram em alguns eventos como professor e que vêm agradecer pelo podcast, porque esse podcast é um local onde as pessoas conseguem ouvir fatos policiais que a gente não vê em lugar nenhum. Né? É diferente você ver uma série policial, você ouvir uma entrevista qualquer no jornal ou na televisão sobre um caso. Aqui a gente conta detalhes, a gente é o delegado, é o policial que participou da investigação. Um pouco do bastidor da investigação, isso, dos perrengues, né? Exatamente, então o povo está curtindo muito, vem agradecer a gente pela oportunidade de ter contato com esse tipo de assunto contado pelo protagonista do caso, né? E hoje, Daniel, a gente está aqui com um amigo que a Polícia Civil me deu, posso dizer assim. É um colega, um delegado que tem uma história muito bacana, assim, impressionante dentro da instituição. Já tem, acho que já há uns 10 anos de instituição, né, mais ou menos. Não sei bem, mas é mais ou menos isso. Já passou por várias cidades, já chefiou grandes unidades aí de investigação, lá na divisão de combate à corrupção e a fraudes. A gente vai conversar um pouco hoje, entender um pouco mais da carreira desse grande delegado que já foi eleito pelo portal dos delegados. Já, isso né? aí. O melhor delegado, acho que da categoria investigação, né? Do Brasil. Acho que 2 vezes já. É do site delegados.com, não é? Isso. Acho que 2 vezes já. Isso. Nós estamos aqui, né, Daniel, com o nosso amigo, Dr. Domiciano. Falei, Domiciano, é uma honra ter você aqui conosco. Bom, primeiramente é um prazer, é uma honra estar aqui também. E ao lado além de colegas de profissão, amigos também, né? Então, a gente só vai continuar conversando o que a gente sempre conversa por aí, né? Com certeza. Exatamente. E, Daniel, o que nós vamos conversar hoje com o Domiciano? Rapaz, Domiciano, se ficar 5 horas aqui, tem caso para 5 horas. Exatamente. Mas a gente vai ter que escolher os melhores. E assim, o que a gente sempre pergunta para os convidados, né? Sua trajetória na polícia, quando que você entrou? Primeiro, por que você quis ser? Entrou por acaso ou já queria ser delegado? E ao longo da trajetória como delegado, os casos mais marcantes, aquelas investigações que a gente vai dormir pensando nelas, né? Tem aquelas que, às vezes eu vou dormir e vou pensar naquelas que eu não consegui resolver, isso me incomoda. Faz parte, né? A gente não ganha tudo. Mas, na sua carreira, por onde você passou, as melhores investigações, microfone é seu. Tá certo. Bom, vão completar 14 anos já. E eu falei 10, hein? E, bom, eu entrei novo para a instituição, na Cadepol eu estava com 24 anos, quando eu comecei a trabalhar já estava com 25, e na família eu tenho alguns familiares que são delegados, né? Então aqui na própria Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Marco Antônio Monteiro, ele é meu primo, né? Ex-chefe da Polícia Civil. Eu tenho também o meu irmão, também é delegado, Henrique Hoffman. Eu tenho um livro com ele. Ah, isso aí. Você vê como é que o círculo, né? Exatamente. Na polícia. Tenho um primo também que é delegado, ele está lá no Acre, ele é atualmente diretor da Academia de Polícia lá. Então, e tem outros parentes também, já há mais tempo. Então, sempre achei isso muito interessante e se confirmou, né? Hoje depois que você entra, a dinâmica do que a gente encontra e até a possibilidade de fazer o bem para a sociedade, não consigo pensar em nada diferente não, né? E no início da trajetória, no meu concurso, a gente teve que ir inicialmente para o interior. E eu fui para uma cidade, ela era a sede, na verdade, uma região de cidades pelas quais eu respondia, e foi para Santa Bárbara. Então, por lá eu fiquei bastante tempo,
E é interessante, né? A gente sabe que, além de policiais, pessoas de outras carreiras que escutam aqui o podcast, tem também muitos concurseiros, né? Exato. E é interessante isso. A gente, às vezes, vai novo para uma cidade do interior, por exemplo, e já vira uma referência, né? Então, eu lembro bem do meu primeiro dia, o delegado regional me recebeu e já tinha aquela demanda, eram 4 prefeitos querendo conhecer, né? Eu respondi por quatro municípios e vereadores, e às vezes o jornal ali local também já quer apresentar para a população, porque realmente a gente é uma referência, né? E não só para resolver problemas de cunho criminal, nessas cidades assim, mas a delegacia a gente já sabe, né? Todo mundo que é delegado, às vezes a situação não é crime, as pessoas procuram a delegacia, sim, mas no interior mais ainda. Tem que resolver qualquer problema, às vezes até falta d'água, eles querem que a gente resolva, né? Santa Bárbara é comarca ou a comarca é Itabira? Lá é comarca. É comarca. Então, alguém já pediu pra você dar um susto em alguém? Isso aí, né? Eu só quero que dê um susto nele. Essa é a clássica. Viria assombração, fera. Exatamente. Então lá em Santa Bárbara era o quê? Era o domiciano, o padre e o juiz. Eram as autoridades da cidade. Quitandeiro. Então, e lá tivemos alguns casos bem interessantes, né? Então, assim, a gente lida com todos os crimes, né? Na verdade, nesse conjunto de cidades. E então, você tem que ser responsável por diminuir os números de crimes que são praticados. Está tendo muito furto à residência, tem que tomar providência. Às vezes a cidade não é violenta, ninguém está acostumado com roubo, né? Um crime patrimonial, mas com uso de violência, arma de fogo. Então, também tem que ser tomada providência nisso. Mas alguns casos que eu me recordo aqui que foram marcantes, tem alguns de homicídio. Homicídio sempre marca, né? Sempre. Para mim, sempre. E teve uma vez em que uma garota, eu acredito que ela estava com 12 anos de idade, eu não me recordo bem. Ela foi alvejada por um disparo de fogo, 2 indivíduos numa motocicleta, e aí durante as investigações a gente, né, chegou à autoria. Na verdade eles queriam matar outra pessoa que estava ali próxima, era uma disputa de tráfico de drogas, mas atingiu essa menina, e isso gerou um clamor social muito grande, e fomos fazer a reconstituição do crime para apurar essas circunstâncias, já que a intenção inicial dele, a princípio, era matar outra pessoa, para mostrar como que ele foi imprudente nisso, né? Aonde estava exatamente essa garota no momento dos fatos. Também teve outras situações relacionadas a quem forneceu a arma e que sabia que era para matar essa pessoa, quem dirigia a motocicleta, quem deu abrigo. A gente sabe, né? São várias circunstâncias ali envolvidas e a gente tem que apurar a responsabilidade de todo mundo. Então, nessa reconstituição foram 1.000 pessoas, aproximadamente, que compareceram, né? A cidade exigindo uma resposta à altura. 1.000 espectadores ali, exato, né? Então, assim, até para fazer o isolamento ali, né? Uma cidade pequena, a gente teve que pedir reforço à medida que a gente viu o que foi gerando, e imprensa, né? Então, outro caso de homicídio também, que eu me recordo bem marcante, foi numa cidade ali ao lado, Catas Altas, uma cidade muito bonita e aconchegante, por sinal. Mas era uma tarde comum na delegacia e apareceu uma pessoa para fazer uma ocorrência de desaparecimento. A investigadora que tomou conhecimento dos fatos ali primeiro, ela me levou ao conhecimento. Isso porque boletim de ocorrência, né, é feito o dia todo, nem todos a gente fica sabendo ali o tempo todo. A gente está resolvendo várias situações ao mesmo tempo. E ela me levou ao conhecimento essa situação porque ela achou estranho que o desaparecimento tinha 2 horas só. Então, era o padrasto e a mãe de uma adolescente de 14 anos, e
Então, eu já chamei ele para conversar, para entender ali, né, por que ele não procurou mais, esse tipo de situação. E eram pessoas que viviam na área rural. E, bom, as explicações dele não foram muito convincentes e, passadas ali umas 2 horas que ele foi embora, chegou ao nosso conhecimento, a Polícia Militar tomou conhecimento primeiro, de uma pessoa que foi encontrada carbonizada. Então, né, logo ali a gente já imaginou que essa situação poderia estar conectada ou não, né? Mas, então acionamos a perícia e fomos ali para o local. Mas, resumindo bem a história, foi apurado que o autor do homicídio era justamente aquele padrasto. Ele abusava sexualmente dela e a gente conseguiu ali depoimentos até da escola e tudo. Ela, né, nessa idade, ela começou a se interessar já por alguns garotos. Ele tinha um ciúme imenso, então a professora relatou isso, né? Foi as primeiras informações que a gente teve até descobrir que realmente ele abusava dela e a motivação de ciúme, né? E ela foi encontrada carbonizada. Foi um crime, assim, que chocou bastante, né? E a investigação também foi muito legal. Ele fumava um cigarro de palha específico. A gente conseguiu encontrar vestígios muito pequenos ali na cena do crime. Depois encontramos no quarto dele. E esses detalhes, né, que você consegue colocar o autor dentro da cena do crime por questões pequenas, né? Às vezes uma impressão digital ou a questão do cigarro de palha específico ou uma roupa ou o tipo do solado, né? Do sapato que ele usa, que é específico dele e tal. Isso é fantástico. E a perícia de local de crime, né? Eu já contei um homicídio que a gente apurou lá no DHPP, uma coisa básica. A mulher foi encontrada morta no mato. A sola do sapato, a perícia atinou para isso. Estava limpa. Ou seja, ela foi colocada lá e ela não foi andando até lá. Então são pequenos detalhes, né? Aí, ó, cigarrinho. A gente acabou descobrindo onde ele comprou a gasolina, né, para isso. E nesse dia mesmo ele já começou até a querer se desfazer dos bens que ele possui. É uma pessoa bem humilde, né? Ele era caseiro, então começou a querer se desfazer dos bens. A investigação ficou bem robusta, mas vejam que são casos assim que chocam, né, o município todo. Eu, quando vejo esse tipo de caso, eu sempre fico me perguntando, e eu acho que a galera de casa aí que está nos assistindo ou nos ouvindo, também deve se perguntar, e a mãe dessa garota, ela sabia desses abusos? Ela era conivente? Vocês chegaram a ver alguma coisa disso? E você, né, Gabriel, que trabalhou na Dopcard, né, sabe muito bem, né, e como é que funciona. E, infelizmente, né, em grande parte dos casos, há uma conivência, né, em crimes sexuais, muitas vezes são praticados aí dentro de casa, e nesse caso não foi diferente, viu? Conversei ontem com o promotor Leonardo Barreto, né, Sim, conhece, e falando sobre isso, inclusive. Ele falou, ele está trabalhando com menor vítima, e sempre que ele percebe que a mãe, ou tia, ou irmão é conivente, ele denuncia também. Porque tem lá a posição de garantidor, né? Agente garantidor do artigo 13, parágrafo 2º, que coloca como autor do crime também. E até já mudando um pouco de assunto, mas crimes sexuais, por vezes eles são difíceis, né, de se investigar, porque eles acontecem ali, dentro de casa, não há testemunhas. Dentro de 4 paredes, né? E a vítima é muito difícil falar, né? Tem medo. Tem medo, é muito medo. A forma, né, como qual esses criminosos operam, realmente eles põem o terror até de acontecer algum mal para outros familiares, não só para eles, né? E isso aí, na verdade, eu consigo lidar muito bem, sabe? Com essa rotina, né, que todos nós lidamos, né, a gente lida com crimes, né? O pior tipo de ser humano que existe na população, né? Mas nosso contato diário. Eu me recordo aqui também uma vez apurando um crime sexual, em que a gente estava desconfiado, em que uma menina estava sendo abusada, agora eu não recordo se era padrasto ou até mesmo pai. E no final da investigação, ela estava grávida, ela falava que era de um namorado, né? E a gente desconfiando, no final o exame de DNA deu lá, era esse pai ou padrasto, era até o pai. Mas no dia
A gente reunia alguns elementos que indicavam que isso acontecia e ela não falava. E gerava uma angústia. A gente ali, às vezes, está de mãos atadas e ela voltar para casa, onde o crime poderia se perpetuar, né? E nesse dia, eu lembro, a gente conseguiu encontrar uma irmã dela, que morava no Espírito Santo, irmã dessa vítima. E quando ela não vê a irmã há muito tempo, a gente fez o esforço, falou da situação que estava acontecendo, conseguimos localizar essa parente, ela se deslocou, demorou 6 horas, começou no início do dia, né, quando a gente estava com ela ali na delegacia, conselho tutelar e tudo mais. E quando ela chegou, já ali era no final do expediente normal, mas a gente não tem hora, né, mas era ali no final do dia, quando ela viu essa irmã que ela não via há muito tempo, ela se desabou emocionalmente. E aí para a irmã, aí ela começou a abrir o jogo, e aí depois isso veio pra gente. Então a gente... aí que é a sensação, né? Eu falo o bem que a gente consegue fazer para a sociedade, né? Então, nesse dia, a gente foi, então, já fez a representação pela prisão desse indivíduo, fizemos ali do jeito rápido, então, dali ele já nem voltou para casa mais, ele foi preso e a gente conseguiu cessar esse abuso. Mas olha como é que era uma situação difícil, né? Da gente interromper ali, faltava, né? A gente reunia ali alguns elementos da conduta desse sujeito, algumas testemunhas, mas não tinha nenhum vestígio recente ali, e no final a gente conseguiu, né? Então, livrar ela desse sofrimento, né? Teve um caso, acho que eu contei aqui no episódio da Nicole. Eu estava num plantão em Vespasiano, contei, né? Uma menina veio correndo, entrou na delegacia de plantão, a conselheira tutelar junto, de repente o pai, o padrasto entrou junto, a gente viu aquela situação meio estranha, separamos os dois e ela contou. Há 8 anos ela era estuprada pelo cara. Ela tinha 16, ela começou a ser estuprada com 8, e a irmã mais velha, que tinha 10, também era estuprada, mas já tinha conseguido fugir para a Bahia. E ali a gente fez o flagrante do cara. Fizemos um flagrante dele, e assim, ele tentando chorar na minha frente, e eu me segurando, né? A gente, né, não tem sangue de barata, né? Engraçado que tinha uma cela cheia de traficantes, né? E ouvindo. Aí eu fui passar, assim, um traficante virou, doutor! Falei, o que foi, cara? Bota ele com a gente aqui. Eu falei, tá maluco, dá vontade porque a gente fica puto, mas a gente como autoridade não pode fazer isso. Temos que ser o primeiro a cumprir a lei. E esse dia, a menina, igual você falou, a gente conseguiu com uma caneta na mão, sem dar um tapa. Isso que é interessante na nossa profissão, né? Com uma caneta na mão, a gente consegue cessar uma violência que, cara, eu acho que é praticamente impossível não deixar sequelas pro resto da vida. Deve ser muito bizarro. Eu não tenho ideia do que acontece na cabeça de uma menina dessa. E é interessante também, né, a gama de situações que a gente tem que resolver. Um outro município que eu era responsável, São Gonçalo do Riabaixo, fica na BR-381. Para quem não é de Minas aqui, é a BR conhecida como... Rodovia da Morte. Rodovia da Morte, que liga... Belo Horizonte, Minas Gerais a Espírito Santo, né? E esse trecho é um dos que mais mata, se não o que mais mata da Rodovia da Morte. Né? Acidente, né? Por acidentes de veículos ali. E então, assim, acontece em determinadas situações, às vezes, eu lembro de um caso, estava na delegacia, o escrivão de lá me liga e falou, doutor, encontramos uma mão aqui. Como é que é? Não, estava alguém passando na rodovia e encontrou uma mão. Então, assim, os acidentes lá, né, são fatais, grande parte das vezes, porque são colisões frontais, né? Uma estrada que ela tem alguns trechos que estão sendo duplicados agora. Mas nesse período, então, assim, trechos muito sinuosos, muito movimentados, né, caminhões, enfim, várias situações aqui que não convém detalhar agora, mas são acidentes em que, para reconhecer a DNA, né, para quem está ouvindo aí conseguir se situar. Então, vez ou outra, igual esse caso, tinha um braço, ficou sumido ali de algum acidente. E foi até interessante, que aí, o que a gente faz agora com esse braço, né? Vamos encaminhar para... até para o ML, mas eu pedi para o escrivão fazer um levantamento nos heads e verificar ali. E tinha um caso interessante, essa mão estava com aliança. Então, e tinha algum nome dentro? Tinha com um nome. Facilitou, a gente conseguiu devolver a aliança, né? Mas aí fizemos uma procura ali pelos heads,
e até chegar, né, nessa devolução. Então, também até para os telespectadores aí que são os concurseiros, é interessante porque às vezes, mesmo sendo um município pequeno, a gente consegue também fazer grandes investigações. Agora sim, eu acho que a gente está chegando numa parte bem interessante. Naquele capítulo que dá aquele... Exatamente. E de tudo, né? Tem um até que eu acredito que eu já sei, que pode ser de maior interesse, mas assim, até mesmo tráfico de drogas. A gente fez uma operação lá no distrito de Santa Bárbara, Brumal. Então, assim, foram necessários 100 policiais, nós prendemos mais de 20 pessoas de uma só vez, e contando com né, todo o aparato aí de inteligência que a polícia pode ter, e utilização de informantes. Então, assim, realmente desmantelamos ali um grupo criminoso que estava forte, não só ali. Ele começou a se expandir e fornecer droga para várias outras áreas do estado. E uma outra também, né, que foi de grande repercussão, até ela foi responsável aí por eu ser eleito aí nessa categoria investigação dos melhores delegados do Brasil, foi a investigação da Câmara de Vereadores. Lá em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara, Quando que foi mais ou menos isso aí? Quem acredito é de lá vai se lembrar com certeza. Eu acredito que ela começou por volta de 2015 ou 2016. Então, as primeiras notícias eram de gastos desarrazoados ali do legislativo, né? Então, tá contratando muito isso, aquilo. Isso é atrelado à licitação, né? Atrelados a licitações ou dispensas de licitação. E ninguém nunca... né, isso pode acontecer em vários municípios e a gente tem que ficar atento a isso, né? Eu havia recebido, até em 2013... uma medalha dessa própria Câmara Municipal, do vereador, que depois acabou preso. Então, uma coisa não está ligada à outra, né? Se foram reconhecer algum mérito por alguma outra situação que foi desenvolvida, né? Obviamente, isso não tem nada a ver. Então, surgiram algumas informações ali. Eu achei que seria interessante investigar e, ao final de tudo, a gente teve ali 154 indiciamentos. Então, caraca. 154. Exato. Pelos mais variados crimes ali. Pegando vereadores, servidores, empresários. Sim, a gente teve, a investigação mostrou, tinha um núcleo jurídico, né? Tinha um núcleo político dos vereadores, chefes de gabinete, empresários, né? Que estavam ligados aí aos contratos, e foram contratos de diversos tipos. Então, contratos de aluguéis de veículos, cinema, obras, eventos culturais, serviços gerais, serviços de informática. A gente conseguiu assim, realmente entrar a fundo e em contratos que aparentemente poderiam demonstrar uma licitude. Por isso que é necessário investigação. Né? Às vezes a gente vê alguns casos aí, ou de outras instituições, né? Isso depende muito da pessoa. Onde você pede simplesmente o documento, vê ele aparentemente, ele é legal, mas a gente tem que descobrir o que está por trás, né? E foi isso que aconteceu lá. Ao final, isso mudou a cidade, né? Eu vou chegar lá, mas assim, foi uma investigação muito legal de fazer, gente com equipe, por isso que isso fica de exemplo para os outros, né? A gente tinha uma equipe, acredito, ali de 5 investigadores, e ao mesmo tempo em que a gente desenvolver essa investigação aí, né, de milhões, e a gente investigou não só a gestão que estava naquele momento ali da Câmara Municipal, mas a gente chegou a gestões anteriores. Então, a gente mostrou a corrupção ali, realmente ela era sistêmica também, tal qual a gente já viu aí no plano federal, né, onde trocam algumas figuras, mas se mantém um esquema e a utilização do cargo para cometer esses crimes. Lá também da mesma forma, isso vinha ocorrendo, a gente retroagiu ali então, salvo engano, até contratos ali de 2013, até o ano da investigação. Acredito que a gente concluiu a maioria dos inquéritos. Começou talvez, 2016 a gente teve, acho, a primeira fase ostensiva ali de operação. Então também foram necessários 100 policiais ali, foram por volta de 30 mandados de busca e apreensão, dezenas de prisões. Na época eram permitidos ali. Chegou a prender algum vereador?
Vários, né? E aí no final... Quase a Câmara inteira. São quantos no total e quantos foram presos? Então, você lembra? Porque foram vereadores presos e afastados, conforme o envolvimento de cada um, né? Então, assim, o presidente e o anterior, eles estavam envolvidos até o talho, eles comandavam o esquema, eles foram presos, mas a Câmara lá são 11 vereadores. No final, entre presos e afastados, foram 13. Isso porque, além da primeira fase, onde a gente atingiu 10 dos 11 vereadores, depois até os suplentes que entraram, eles também estavam implicados nisso. Olha só como é que... Até o suplente, né? É complicado, né? A corrupção, mas o final parece que é feliz nessa história, né? Então, assim, um contrato, por exemplo, de prestação de serviços de informática. Houve um pregão. Então, você fala, poxa, um pregão, ele é aberto a qualquer pessoa, houve um edital, teve a publicidade, venceu o menor preço. Fala, e aí, né? Então, naquele caso lá, a gente viu que o vencedor do contrato, ele era marido eu acredito que era uma prima de um vereador. E começou a chamar a atenção ali nessa investigação o preço, porque antes desse contrato havia um pequeno contrato de prestação de serviços que ele era muito mais barato do que esse que ocorreu. E também a gente descobriu que ouvindo algumas pessoas, quando houve, né, tem uma fase aí da procedimento licitatório, que é do balizamento de preços, né, para se ter uma média de preço de mercado, e a gente descobriu que uma das pessoas que forneceu um orçamento ali, ela nem sabia para que era e quem levou, quem fez esse pedido para ela de fornecer, e inclusive levou o documento para ela, foi justamente o vencedor da licitação. Levou só para assinar, né? Assina isso aqui para mim. Exatamente. Então, assim, à primeira vista, você tem um papel ali em que há uma pesquisa de preço. A gente viu que não foi bem assim, ele nem sabia para que ele estava e inclusive ele falou até o seguinte, olha só como é que ele foi ludibriado por essa outra pessoa. Ele falou que inclusive que se ele soubesse que se fosse ter uma licitação que ele queria participar e não participou. E outra forma também bastante comum, teve uma outra empresa de fora, de outro município aqui de Minas, que ela participou dessa licitação, ela estava interessada. Então ela foi ali disputando o preço e chegou um determinado momento, ela desistiu. E aí é onde a gente vê um outro método utilizado aí pelos envolvidos em corrupção, né? Essa pessoa já envolvida ali com os vereadores, ela sabia, o contrato era para prestação de serviço, se não me engano, de 4 horas diárias na Câmara Municipal, de manutenção de computadores, isso tudo. Então, assim, esse contrato, na verdade, essa pessoa comparecia 2 horas por semana. Então, obviamente, o outro concorrente, ele calculou que ele teria um deslocamento ali diário, sim. Né, as pessoas envolvidas, os custos dele, né, horas trabalhadas, mas o outro que estava disputando, ele já sabia que não seria dessa forma. Ele já né? tinha essa informação de bastidor, né? Já. Que não ia ser diário, ele ia ter um deslocamento ali semanal, talvez, assim, de um dia ou outro, então um custo menor. E lá, assim, a corrupção acabou generalizada, né? Então, assim, desvio de verbas de diárias, a gente viu, a gente conseguiu descobrir aí depois, os vereadores, eles combinavam de fazer churrasco com as verbas. Vou tirar mais diárias aqui. Eles não realizavam as viagens e recebiam as diárias. Parece que a instituição existe para desviar dinheiro público, né? E por vezes eles erram até a mão, né? A gente vê isso também no plano federal, até no volume, né? Alguma outra pessoa pensa, pô, ele poderia ser mais esperto, né? E tentar desviar alguma coisa de forma mais disfarçada. Então teve um outro contrato lá de aluguel de veículos, em que a gente descobriu todo esse conluio ali na fase da licitação, mas depois o próprio volume do contrato chamou a atenção. A gente calculou que se o contrato sendo executado todo, e ele foi todo, o valor todo previsto foi pago, inclusive até com aditivos, daria para fazer um deslocamento até a Lua pela quilometragem e voltar.
É impressionante. Mas a sensação de impunidade acho que gera isso, né, cara? Achar que ninguém vai olhar. E aí a gente descobriu tudo lá depois, né? Então, até mesmo teve primeiro uma licitação por carta convite, eles quiseram depois fazer uma licitação ainda maior, que envolvesse maiores valores, ela foi por pregão, e aí no pregão também aconteceu, o valor acabou diminuindo por conta de outros interessados, eles se valeram do mesmo artifício, que era não prestar o serviço previsto. Então a gente descobriu ali que eles simplesmente emitiam notas fiscais com valores normalmente do dobro ou do triplo do serviço prestado. E depois, foi depois que já tinham ocorrido as prisões, essa investigação a gente conseguiu contar também com a colaboração premiada. Então, ela auxiliou muito. Foi uma pessoa, salvo engano, ele era chefe de gabinete. Então ele tinha muita informação ali dos bastidores, ele acabou se envolvendo, ele já foi da comissão de licitação também, foram vários membros de comissões de licitações. Conhecimento amplo, né? Mas vários membros de comissão de licitação foram presos também, estavam envolvidos, e apesar de que eles não auferiam tanto tanto dinheiro quanto os vereadores, mas participavam da mesma forma. Então, com essa pessoa foi isso, a gente viu ali uma possibilidade, a gente não queria oferecer, né, até o benefício para ninguém que fosse, que tivesse mais vinculado com a organização criminosa ali estabelecida, e esse chefe de gabinete foi uma pessoa que conseguiu passar para a gente, ele forneceu também alguns documentos assinados em branco também, que viriam ser utilizados em crimes, né? Então, assim, com muita... Ao mesmo tempo que eu lembro que foram mais de 45 mil documentos e e-mails analisados nessa investigação. É muito documento para analisar, né? Mas assim, enquanto isso, os crimes nas cidades acontecendo. E não pode parar. Não para. Você tá ali nessa de investigação dessa licitação, essa corrupção, mas homicídio, furto, roubo, estupro, tá tudo acontecendo. Mas é o que você falou. Se você tinha 5 policiais, dá para fazer um bom trabalho? Dá. É só selecionar. Sim. Claro, deixa um pouquinho os furtos de lado. Mas, por outro lado, infelizmente tem que priorizar, né? Tem. Por isso, e aí o Gabriel sabe muito bem também, né, a necessidade da gente fortalecer as especialidades de combate à corrupção. Sim. Você ter equipes treinadas, específicas, porque é realmente complicado lidar com outros crimes acontecendo, né? E a gente teve ali até alguns investigadores depois, eles ficaram muito bons depois que a gente trabalhou junto. É uma matéria que é diferente do que aqui normalmente são trabalhados, mas dá para fazer. Eu falo assim, quem quer fazer a diferença aí, e a diferença foi feita. Você chegou a ficar com essa investigação até quando? Então, a gente, a maioria dos inquéritos que foram instaurados, a gente desmembrou ali, conforme os contratos e tudo. Várias fases, né? Também várias fases. Teve vereadores, por exemplo, que foram presos em outras fases, né? Mas talvez 1 ano e meio que durou isso, né? É realmente muito complexo. Para facilitar para o Poder Judiciário e MP também. Você vai desmembrando. Sim, exatamente, facilita. O processo com vários réus, isso por vezes os advogados se valem disso. Então, são vários envolvidos ali no processo, peticionando, por vezes interrompe ali o trâmite com recursos em tribunais superiores. Por falar nisso, essa investigação foi bacana, porque mesmo, pelo menos, né, eu já não estava lá, mas eu lembro que pelo menos 2 anos depois, eu sei que tinha vereador preso ainda, com chancela pelo STJ, eles recorriam até instâncias superiores e tudo chancelado. Advogados também, só que eles estavam envolvidos no crime, eles queriam falar que era pela atuação jurídica deles, só que não era. Eles estavam ali cometendo crimes também, então foram várias discussões que foram colocadas ali, mas isso fez muita diferença para a cidade, o recurso público, né? A gente teve uma fase de lavagem de dinheiro também, e como também muito comumente é praticado por eles, eles preferiam movimentar valores em espécie, eles utilizavam empresas, né, desses empresários, aí os pagamentos eram feitos em espécie para tentar dificultar o rastreio, mas tem também a parte aí de lavagem
de dinheiro. E a lavagem é bom porque você consegue descapitalizar, né, esse pessoal. Você consegue recuperar, se não tudo, mas assim, uma boa parte do que foi desviado e destinar isso para o local correto. Né? Exatamente. E além disso também, de valores sequestrados, acabou que até depois que... eu lembro que teve uma matéria, salvo engano, no Estadão, né? Falando, o município do interior de Minas tem um vereador. Virou o ano com um vereador. E agora, né? Então, a população ali fez uma pressão com outdoor, era imprensa também, por conta da probidade ali no município, aquela situação que parecia que estava tomada, e então tiveram os vereadores, mesmo presos, eles continuavam recebendo salário também. É um absurdo, né? Isso previsto em lei, né? Porque... E aí teve eu lembro também, até o Boris Casoy, teve uma reportagem aí nacional, e falou, isso é uma vergonha, porque eles estavam presos recebendo a vários meios de desvio de recursos públicos e aí recebendo mais ainda. E lá, e assim, da nossa parte a gente fez o que era possível, né? Agora esse recebimento, e tá justamente, como o Gabriel falou, está previsto em lei. O judiciário também, a gente não teve como fazer nenhuma demanda específica ao judiciário, mas gerou então ali a própria sociedade fez uma pressão e aí é onde depois outros suplentes já assumiram e eles já tiveram que assumir para caçar o mandato dos outros, né? Foi a primeira coisa que teve que ser feita. E aí, mas ali se instalou um outro clima político. E depois disso, mudaram, né? Eu lembro, por exemplo, o controlador interno. Ele não entendia nada, ele estava lá, era de fase de conta, entendeu? Acabava que chancelava os crimes que aconteciam. Nunca perguntei para ele aí, eu tenho dezenas aqui de contratos, alguns, né? Alguns bem... a gente não via à primeira vista nada de legal, tinha alguns que tinham erros. Você nunca viu nada, né? E aí ele era até parente lá de algum vereador, né? Então olha como é que a Câmara... funcionava, né? Então depois disso, passaram a querer levar, não um familiar, um amigo, mas uma pessoa qualificada. Técnico, né? Antes era um Teletubbies ali só para tchau e pronto. A comissão de licitação, infelizmente, era a mesma coisa. Né? Então foram pessoas colocadas ali para isso, alguns como favores, e aí você vê, às vezes a pessoa tinha que retribuir o favor de receber aquele salário ali e praticando um crime. Ela sabe que comete. Tudo, né? Então, essa era a situação. Tudo ali era na amizade. Mas aí mudou. Depois disso, a Câmara passou até a devolver dinheiro para a Prefeitura. Porque a parte do... então, assim, milhões anuais. Então, assim, isso mudou a realidade da cidade. Né? Isso é bacana demais. A atuação de uma investigação, quer dizer, desmembrada em vários, né? Mas uma delegacia com um delegado que quer fazer, investigadores, escrivães empenhados em fazer a mudança. Como que isso é importante? No primeiro capítulo eu falei isso, né? A importância, quando um delegado é bom, ele muda uma cidade pro bem. Quando ele é ruim, ele muda pro mal. Ele avacalha com a delegacia toda. E o povo deve falar de você lá até hoje, né? Fala, né? Assim, ainda bem que mudou, né? E até a conversa vai fluindo, né? Casa demais. Mas, enfim... depois já em Belo Horizonte, né? Isso, vamos dar uma acelerada aqui. Depois disso, Domiciano veio para... Ele foi convidado, né, a assumir a divisão. Na época era a divisão de fraudes, depois se tornou a divisão de combate à corrupção e fraudes. Eu lembro a nossa primeira reunião. Sim. Eu cheguei a trabalhar com o Domiciano, nossa primeira reunião na sua sala. Isso foi no fim de 2020? Não, 2019. Não, 18. Não, tem que passar rápido. Puta, eu fui pra lá em 2017 e saí em 19. Foi no fim de 2018, então. E aí a gente teve que montar ali, né? Ali ela tinha outra nomenclatura, era fraudes, crimes contra a administração pública e ordem tributária. Essa divisão era responsável, tinham 5 delegacias ali instaladas e todas lidavam com essas matérias todas, né? Com tudo. E aí, na virada ali de administração, teve toda uma questão até de um projeto federal também de estruturação das delegacias de combate à corrupção, mas um pouco antes disso, eu e o doutor Guinello, mas assim, o Gabriel, poxa, aqui é chovendo molhado, a gente não precisa falar, né? Mas a gente estava precisando ali de delegados aguerridos
para mexer com que muitas vezes ninguém quer mexer. Mexer no vespeiro. Mexer com política é complicado. E é no poder, e é no dinheiro, né? Então, sim, foi um tempo bom demais, né, Gabriel? Foi bom. 2 anos, assim, Para quem não sabe, né, ali, o que a gente está falando é uma delegacia especializada de fraudes em BH, que é o Departamento Estadual, que, com o Domiciano lá, criou-se a Delegacia de Combate à Corrupção. Isso. Que na minha época não tinha. Eu era o chefe dessa divisão, então, e ela tinha essas delegacias de fraudes, crimes contra a ordem tributária, e tinha uma delegacia ali que ela passaria a ser específica de combate à corrupção. Só para isso. E o Gabriel veio a ser ali o primeiro que titularizou ela, e muito bem titularizada, né? Isso aí, depois seu podcast aí também, se a gente for explorar tudo que teve ali nesse período, senhora. né? Tem coisa que a gente nem pode falar. Vamos fazer depois um só da fraude. Tem caso demais. Tem caso demais da fraude. E ali de cara, eu vi assim mesmo ali, né, tendo que coordenar tudo isso, mas a gente tinha que colocar a máquina para virar, né? E eu gosto de investigação. Teve um outro caso ali, e acho que foi logo no início, que foi bem legal também, que foi a investigação de um vereador aqui de Belo Horizonte, chegou a ser preso por rachadinha, e ele veio a ser o primeiro vereador da história de Belo Horizonte caçado, por isso. Por esses fatos. Por causa dessa investigação que você fez aqui, né? Então tá aí, ó, novamente, né, a possibilidade que o delegado de polícia tem, né, de mudar a realidade, né? Com uma caneta na mão, é o que eu falo. E ele recebia ali, tinha umas coisas interessantes, né? Um dos assessores dele estava lá com um salário de 11 mil reais, eu lembro que a gente foi no endereço dele, a casa não tinha reboco, era pessoa extremamente humilde, e no final ele ganhava R$1.000 ali e repassava o resto, né? Pro vereador. Um outro caso também que eu lidei ali, na verdade eu tinha iniciado ele em Belo Horizonte. Começou a ser construído ali um parque aquático e vieram as primeiras informações, achando estranho ali o volume e tudo, mas aparentemente, né, a pessoa está investindo, tudo bem. E a história era de uma pessoa que ganhou dinheiro nos Estados Unidos, um morador ali, e estava investindo. Era o que ele falou inclusive no banco e tudo mais. Mas aí depois, posteriormente, lá na divisão, né, pelos valores envolvidos, né, ela tinha sido repassada, depois eu mesmo estava lá e continuei. E ela foi muito bacana. A gente descobriu como que ele trouxe... essa pessoa era piscineiro, ele era um piscineiro, cuidava de piscina lá nos Estados Unidos. E ele acabou se valendo aí de um método que é conhecido como dólar-cabo, para transferência de dinheiro entre países via doleiros, também não paga os tributos e tudo. Né? Acho que não dá muito tempo da gente explicar também essa questão toda, né? É até interessante, né? Estamos ali com 10 minutinhos. Mas, enfim, você vê que é uma investigação também que estava ali, ó, no interior. Aquilo chamou a atenção. Tava em qual cidade? Né? Em Santa Bárbara. Santa Bárbara, e quando você veio para BH, sim, carregou ela junto. Coisa na base ali de 100 milhões de reais, né? E, enfim. E hoje? Aonde que o doutor Domiciano está trabalhando hoje? Então, aí eu fui chamado agora para assumir a chefia da divisão de investigação e repressão a furtos e roubos de veículos automotores. Apesar do nome, ela pega se o crime está relacionado a veículos automotores, né, a atribuição ali da delegacia. Então, estelionato, por exemplo, dentro do Detran, né? Enfim, tudo. Ela agora faz parte da Superintendência de Investigações. Ela já saiu, foi. Isso, saiu então. Já. Bom demais. E ali é interessante, né? Eu fiquei esse tempo ali na divisão de combate à corrupção e fraudes, talvez quase uns 3 anos, e agora voltei, assim, digamos, para uma parte operacional. Estava ali no início também, combatendo, apesar da investigação financeira, mas ali sempre no front ali também de homicídios, tráfico de drogas. Então, assim, a delegacia é muito operacional. O pessoal lá gosta de dar cana também, é flagrante, é rua, pessoal muito bom de serviço. E assim, além de manter e estimular isso, aí o que eu estou querendo deixar minha marca ali é também a gente progredir na investigação financeira, sim, desses grupos, né? Porque não adianta, né? Às vezes você pega aquele cara que é o responsável ali
o cara um desmanche veio, poxa, é só o cara que furtou? E quem que tá acima? Quem que tá envolvendo? Você tem uma organização criminosa nisso, né? Tem, e o dinheiro vai para algum lugar. Vai. Exatamente. Então, e é muito dinheiro que vai, é muito veículo que também vai para fora do país. E tem um mercado muito grande disso, né? De venda de peças de veículos, né? De desmanche de veículos furtados, roubados, clonagem de veículos. Você deve ter pego muito caso de clonagem. E lá é legal. Então, assim, isso... eu fui para lá aqui no meio do ano, mais ou menos, né? Já estamos fechando esse ano aí, deve ter uns 6 meses. 6 meses. Então, assim, muita cana. A gente, nesse segundo semestre aí, prendemos aí quase só decorrentes de investigações, isso mais de 100 pessoas. Caramba. E... Você tem uma estimativa, assim, eu não sei se vocês fazem isso lá, mas assim... uma coisa assim que veio na minha cabeça e acredito que muita gente deve pensar, furto e roubo de veículo, né? Você tem uma estimativa de quantos veículos são furtados ou roubados aqui em Belo Horizonte? Temos tudo lá. Tem um setor ali, inclusive, eu já trabalhava com isso, eu agreguei ali algumas funcionalidades, mas hoje a gente tem... índices por veículo, por região de Belo Horizonte, comparativos, né? E tudo mais. Por amostragem, assim, você consegue falar pra gente? A gente né? A gente vai fechar aí agora, né? A desse ano. Mas esse ano, uma coisa que eu me recordo aqui é que foi quase 30% de redução do roubo de veículos. Ótimo. Mas assim, então, e já conseguimos, nesse tempo, partir aí para essa investigação financeira de alguns casos. Exato. Então, são casos e veículos, né? É impressionante a gama de crimes que acontece, né? Tem mais ou menos aí um mês, desse contato com a gente, o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, acredito, aqui em Minas Gerais, eles compraram um veículo Mitsubishi novo, uma concessionária até conhecida aqui. Quando foi emplacar, constava que o veículo já estava emplacado lá no Maranhão, né? Então, é impressionante o que esse pessoal faz, né? Então, depois conseguimos trabalhar lá, tivemos que... Nesse caso, era um veículo clonado, né? Aí, nesses casos, a gente teve que fazer contato com o Detran, lá do Maranhão, porque acontece que como o chassi desse veículo, né, que já tem na BIM, na Base Nacional de Veículos, como esse chassi já está cadastrado no Detran de lá, o Detran daqui não consegue cadastrar o mesmo chassi, né? Então, nesse caso, existe um processo administrativo, mas resumindo, eles incluem informação, depois do chassi que está cadastrado lá de DB, de dublê, OCL, de clone, que aí fica outro chassi, né? E aí libera o chassi original daqui. Mas o de lá era clone, o de cara é verdadeiro. O de cara é verdadeiro, o de cara é novo, ele comprou na concessionária. Sim. E não consegui. E aí a primeira diligência eu fiz contato com o delegado de lá, só antes de mais nada, até de aprofundar, porque na verdade esse crime aconteceu lá, né? Só utilizou, eles né? Às vezes tem pessoas infiltradas. Eles conseguiram os dados daqui. Os sinais identificadores do veículo daqui para usar lá. Mas o crime aconteceu lá, então essa investigação tá lá. Mas aí eu já tinha passado a informação pro delegado lá, e ele, muito diligente, foi logo lá no endereço, e não deu outro, o endereço nem existia. Já faz uma parceria entre já faz, civis, a gente faz muito. Essa questão de veículos é o tempo todo, né? Então, assim, tem outra investigação aqui agora que a gente já está avançando aí por onde esse capital tá fluindo, e também tem muito veículos agrícolas também, se envolve muito dinheiro. Caminhão, eles conseguem fazer financiamento também, ou com dublês, ou com caminhões que não existem, eles conseguem financiar, você vê que eles registram, conseguem registrar, e aí faz o financiamento. Aí 700 mil, por exemplo, cada veículo. E a gente descobriu uma organização criminosa fazendo isso, já temos catalogados aí dezenas de veículos, né? E nisso aí é um pedreiro lá de Montes Claros, que ele movimentou 6 milhões na conta dele em 2 meses, né? Ele é um dos que tinha registrado esse veículo, e a investigação, então, vai aí avançando para alcançar o patamar de cima da organização criminosa. E não, às vezes, esse pedreiro que foi chamado ali para ceder o nome dele, né? Ele tá sabe que está cometendo um crime, mas ele, assim,
às vezes por pouco dinheiro, ceder o nome dele para registrar aquele veículo, enquanto os líderes dessa organização criminosa, eles estão fazendo isso de forma macro, né? Sim. Não só em Minas, mas em vários outros estados. Então está sendo muito bacana também aliar isso, esse trabalho. E lá é o seguinte, né? Também é chover no molhado, mas grande parte dos crimes as pessoas se valem de veículos, né? Então, homicídio, a pessoa usa... Não raro, a gente topa aí com vários crimes. Tem também uns 3 meses, a gente aprendeu 100 barras de maconha, né? Foram mais ou menos 100 quilos, porque a pessoa estava com um carro roubado, a gente estava ali naquela pega e conseguiu apreender, né? Então, arma, droga, várias outras espécies aí de crimes estão atreladas a veículos Tem de tudo, roubados, né? por exemplo. Tem de tudo. E lá, essa delegacia, só para quem é aqui de Belo Horizonte talvez saiba, né? Mas quem é de fora e tá ouvindo e a gente tá assistindo, ela é conhecida como Chacal, né? A gente não sabe de onde surgiu isso. Tem várias delegacias que têm suas denominações, um apelido, né? A DOPCAD, onde eu trabalhava, era Saci. Na Furto de Veículo, Chacal, tem vários. Tem aquilo, né? Também, lá no Depatre, né? Mas a Chacal é famosa aqui, né? O pessoal, a bandidagem aí vê viatura da Chacal, já sai pulando muro, vai todo mundo sumindo. Tem a fama boa, né? Tem. Mas a Chacal, desde que eu entrei na polícia, a fama é de que o povo... Não tem hora, não. Não tem, não. E lá o pessoal trabalha com muita campana também, e é final de semana, tem informação. Muito grampo. Eles estão na rua. Também. Né, sempre, a gente, né? Sempre. Doutor Domiciano, eu tô aqui me segurando para não falar o apelido, né? Vai entregar o cara, não vou entregar. Mas assim, só pra gente concluir, a gente tá chegando aqui no final desse episódio, é uma prosa, assim, muito boa, se a gente deixar, a gente vara a noite aqui. Dá 5 horas de episódio. Por isso que nós estamos sem chopp aqui. Já pensou se tivesse aqui? Chopp, um torresminho cabeludo, já era. Mas assim, só pra gente concluir, aproveitar a sua presença aqui, o que você almeja de futuro da carreira de delegado de polícia, da instituição, né, Polícia Civil? O que você acha que seria bacana de acontecer? O que você espera que aconteça pra gente aí? Bom, assim como a gente vê também no plano federal, com a nossa congênere, né, com a Polícia Federal, que lida com os crimes aí de atribuição federal, eu acho que é necessária maior autonomia, né? E, poxa, são vários casos aí que estão na imprensa, né, escrachados, porque nós conseguimos modificar a realidade, né? E principalmente aí nessa parte de combate à corrupção, mas não só, né? Então, assim, a gente sabe, tem delegacias aí que estão jogadas aos cacos, né? E o investimento na Polícia Judiciária, ele tem retorno. Sim. Ele tem muito retorno, o retorno para a sociedade, e não só com, né, resolvendo questões sociais, não, falo até mesmo financeiro, com que é possível ser Estado, recuperado. Né? Olha, eu em 1 ano e meio, 2 anos de combate à corrupção, eu fiz o sequestro de bens de quase 120 milhões de reais. Que esse dinheiro, ao final... acredito eu não estou mais lá na investigação, mas a ideia era recuperar esse dinheiro para o Estado, dinheiro desviado. Você lembra do Arley, né? Arley era um delegado, ele era escrivão no Ceará, virou delegado aqui e voltou para ser delegado lá no Ceará. Ele fala que o slogan que eles usam é: a Polícia Civil é a polícia que se paga. Sim. Então, se a gente recupera para o Estado mais do que eles gastam com a gente se paga. Sim. Então, para o Estado, é vantagem. É vantagem investir. Na Polícia Civil, o Judiciário de modo geral. Exatamente. Então, agradecer a presença aqui do Domiciano. Bom demais. Foi um papo bem bacana, muitos casos, e tem vários outros casos aí que se a gente contasse aqui, eu acho que ia dar ruim. Alguns entrevistados merecem um segundo episódio. Domiciano é um deles. Domiciano com certeza é um deles. Vamos programar aí uma outra vez, talvez falar só de combate à corrupção, fraudes. Quem sabe aí a gente já tem um pouquinho mais de liberdade para tratar de alguns casos um pouco mais tortuosos. Sei lá, e assim, tem coisa que a gente nem pode falar, né? Com certeza. Mas assim, o período ali... tem vários que a gente pode, né? Mas o período ali foi muito bom. E a gente tinha ali nessa divisão que eu chefiava, previstas 2 delegacias de combate à corrupção.
só tinha uma, né? Que era que estava o Gabriel. Então, sim, se a gente tivesse outro Gabriel na segunda, o que isso não pode, né, proporcionar? Ou, na verdade, mais, né? Que é com o que, liberdade. que é o que precisa. No plano autonomia, né? No plano nacional, a gente vê aí um crescimento. Santa Catarina com 5, Paraná também com 5 e crescendo, com um efetivo grande, né? A gente conseguiu instalar lá no Departamento de Combate à Corrupção, um laboratório de lavagem de dinheiro para a gente conseguir ter essa análise. Potencializar essa potencializada ali direto, né? A gente tem o laboratório aí muito bem conduzido pelo nosso colega Jonas Tomás, mas para a gente ter um próprio ali, né? Com servidores próprios, com os recursos próprios. Então, assim, tem muito a ser feito, né? Mas a gente vai caminhando e vamos lutando esse combate aí. Com certeza. Quem quiser conhecer um pouco mais aí do Domiciano, rede social, te acompanhar, qual que é a sua rede social? Eu não sou muito de rede social não, sabe? Ela é fechada. Mas tem umas coisinhas do Galo ali, de vez em quando aparece. Mas se a pessoa quiser te seguir... Se a pessoa nem entrar, nem fala. Não, mas a pessoa pode querer seguir, né? Não, ou mesmo não, fechado, nem fechado. isso. Fechado nem isso. Eu tô por fora disso. Eu tenho um fechado. E o meu de professor. No meu fechado, ninguém entra. Uai, interessante. Alguns alunos descobrem, pedem para entrar, eu falo, fera, aqui não. Aqui é minha família, meu núcleo familiar. Se alguém quiser acompanhar Domiciano, vai ter que assistir o jornal para ver as notícias aí, as prisões estão sendo feitas. Com certeza. Entendeu? Gente, então é isso, nós vamos ficando por aqui. Sigam aí aliás, inscrevam-se no canal do YouTube do DeltaCast. Siga o perfil aí no Spotify, nos outros agregadores de áudio. E vamos continuar aqui. Só o primeiro episódio da segunda temporada. Tem muita coisa vindo aí. Beleza? Instagram, faltou falar o seu? Exatamente. O Domiciano não tem, mas eu tenho. Então, quem quiser me seguir aí no Instagram, @GabrielFonsecaDelta. Daniel? Eu tenho o meu, que é @prof.danielbuch, e que eu tenho um curso criado chamado Clube Penal, que tem um perfil gratuito com aulas gratuitas que se chama @Clube Penal. E o site www.clubepenal.com.br. Quem quiser aprender um pouquinho de direito penal, dá um pulinho lá. É isso aí, pessoal. Tamo junto, valeu. Aquele abraço, até a próxima.